Oi, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da salvação. Se podemos ter certeza da salvação, se a salvação pode ser perdida, como que funciona. Então, pega a sua Bíblia, põe ela aí do ladinho que a gente vai ler na Bíblia. Porque não adianta nada a gente inventar teorias, falar isso ou aquilo, a gente precisa ver na Bíblia o que é que a Bíblia diz. Para começar, vamos ler o texto de João 1, versículo 12. Então, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a gente foi feito filho de Deus. Antes éramos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus, todos somos criaturas de Deus. Mas aqueles que foram escolhidos, eles foram feitos filhos. Então, tem uma diferença ali entre ser criatura e entre ser filho. E quem que foi feito filho de Deus? Os que creem no seu nome. Salvação vem por crer. Crer em Deus. Aqueles que creram em Jesus, eles são salvos. Vamos ler também João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo, mandou seu filho. Para que ele mandou seu filho? Para aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, aqueles que creram em Cristo, eles não vão perecer. Eles têm a vida eterna. Vamos seguir também agora com João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. São palavras de Jesus. Jesus falando aos seus discípulos. Que aqueles que já foram escolhidos lá na fundação do mundo, que o Pai escolheu, eles vão vir até Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo faz a obra, ele traz. Então, meu irmão, se você já foi chamado, você sentiu o chamado de Deus, você crê que Jesus morreu na cruz por você, você não precisa viver amedrontado, com medo, como que vai ser, se você por acaso pode ir para o inferno. Não, você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não vai perder a sua salvação. E continuando, vamos ler também João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, Jesus está falando, aqueles que creem nele, vão até ele, serão salvos. Então, descansa nessa palavra. Ninguém vai arrebatar você da mão do Senhor. E isso nos traz mais responsabilidade. Se sabemos que estamos salvos, então vamos trabalhar pelo reino. Sabe, tem pessoas que falam que não, você não pode ter certeza da salvação, você não tem como ter certeza da salvação. Mas a Bíblia está dizendo que você pode ter certeza da salvação. E sabe, isso muda, porque se você vive amedrontado, pensando se você está salvo ou não, você vive paralisado, o medo paralisa. Agora, quando você tem certeza que ninguém vai arrebatar você da mão do Senhor, então você pode trabalhar, você pode evangelizar outras pessoas. Porque como que você vai ir atrás dos perdidos se você mesmo ainda está pensando se você está salvo ou se você está perdido? Agora, o salvo, aquele que tem convicção que ele está salvo, ele vai tentar levar outras pessoas juntos, porque ele tem a felicidade de saber que está caminhando para o céu e vai levar outros consigo. E aqui também eu quero lembrar vocês de lerem o texto todo. Eu não estou lendo o texto todo, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas leia, não ouça só versículos isolados. Pega o texto, lê o texto certinho, vê se o que eu estou falando está ali dentro do contexto. Também vai pausando o vídeo, abre na sua Bíblia, não fica aqui só ouvindo o que eu estou falando, acreditando que esse é o texto. Pega lá, pausa o vídeo, vê a referência, abre lá na sua Bíblia e leia na sua Bíblia. Agora a gente pegou bastante textos do próprio Jesus falando. Vamos ver também um texto interessante lá em Lucas 10, o capítulo 10, 17 a 20. Que foi quando Jesus mandou seus discípulos, mandou 70 pessoas para irem evangelizar,
E aí eles voltam e todos eles estão felizes porque eles viram milagres acontecerem, eles viram demônios serem expulsos, eles são muito felizes. E Jesus diz assim para eles: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso é o mais importante, né? Ficarem felizes não é porque vocês estão vendo milagres, estão vendo sinais, e sim porque vocês estão salvos, seu nome está lá no céu. Vamos ler também Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí um pouco mais adiante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Deus da ira. Romanos 5, agora lá no 8, 9. E eu convido você a ler todo esse capítulo. Porque é um capítulo, assim, muito, muito forte. Tem bastante coisa interessante nesse capítulo. Então, ele inicia aqui, Paulo falando aos Romanos, e ele diz que estamos justificados mediante a fé. Então, é pela fé, não é pelas nossas obras. E temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos salvos, a gente está em paz com Deus. Então, por isso que podemos nos achegar a Cristo, confessar os nossos pecados, fazer pedidos a eles, interceder pelos outros, porque nós estamos em paz, fomos justificados, declarados justos, não por nós mesmos, mas pela justiça de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, o Pai olha para a gente e o que ele vê é a justiça de Cristo. E aí ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, se nós já fomos reconciliados com Deus, significa que o escrito da dívida já foi apagado. Nós não vamos para o inferno, nós não precisamos ficar em desespero pensando que um dia eu tô salvo, outro dia eu não tô salvo porque eu errei. E aí sim, sempre levantam aquela questão, mas todo mundo não, né? Assim, mas a gente vê bastante aquela questão de falarem assim, mas aí se a pessoa acha que é salvo, vai fazer o que quiser porque tá salvo? Não, o crente não tem prazer no pecado. Então, se uma pessoa diz que está salvo, mas tem prazer em viver no lamaçal do pecado, então é porque não está salvo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a gente tem ali no versículo 24 a 30, tem uma parábola do joio, e depois, lá do 36 ao 43, Jesus explica a palavra do joio. Ou seja, dentro das igrejas tem pessoas salvas e tem pessoas não salvas. O trigo está misturado com o joio. E quem vai fazer essa separação é Deus no final dos tempos. Então, a gente não tem como julgar quem está salvo, quem não está salvo. Mas o salvo sabe que ele foi salvo, porque o Espírito Santo habita nele. Não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nele, trazendo à memória as coisas de Deus, fazendo mudança de vida, operando de vida, essa pessoa não precisa estar com medo. Se você ouve o Espírito Santo falar com você, você está indo pelo mau caminho e vem o Espírito Santo e te mostra, você está errando nisso, nisso, e você é tocado por aquilo e você tem mudança de comportamento, então você é um salvo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Vamos ler também Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que ele diz? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você procura viver de acordo com a palavra de Deus, procura viver obedecendo o Espírito Santo, então você é salvo. Você não precisa mais viver atemorizado. Eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo inteiro de Romanos 8, mas eu vou separar aqui alguns versículos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqueles que Deus escolheu lá antes da fundação do mundo, ele chamou. Você tem um chamado. Você já ouviu o chamado do Senhor? Então, siga esse chamado. Se alegre com a salvação, espere. Toda a natureza espera esse momento da redenção. Vamos ver aqui, ainda no capítulo 8, vamos ver a partir do 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Reparou aqui que a natureza está esperando o dia de Cristo para ter a redenção. E nós também é para estarmos aguardando. Mas se a gente não sabe se a gente está salvo ou não, como que a gente vai esperar, aguardar a volta do Senhor? Já parou para pensar que a pessoa que ela não sabe se ela está salva ou não, um dia ela pensa que ela está salva, outro dia talvez ela vai para o inferno, como que ela vai desejar a volta do Senhor? Só tem como desejar a volta do Senhor quando nós temos certeza da nossa salvação, porque sabemos para onde estamos indo, sabemos que estaremos com o Senhor. E vamos ler também Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui, se creres, serás salvo. E quem é que crê? Quem creu é quem realmente faz a vontade do Senhor, quem está buscando fazer a vontade do Senhor. Esses são os que creram, porque creram na salvação que Jesus Cristo trouxe. Aquele que fala que crê em Jesus, mas não procura obedecê-lo, vive a vida como quisesse, então esse não creu. Esse não é salvo, mas o salvo, ele ouviu, ele creu e a Bíblia garante, os que creram foram feitos filhos de Deus. E 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós temos que ser novas criaturas. A gente fica procurando ser justificado pela lei, a gente não vai conseguir. Isso era o que o povo de Israel fazia, ficava tentando cumprir a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, Jesus não teria vindo. Ele veio exatamente porque nós somos incapazes de cumprir a lei. E ele, como ele é santo, perfeito e puro, ele morreu no nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus. Então, se nós cremos que Jesus se fez pecado por nós, ele levou os nossos pecados naquela cruz e nos deu uma vida eterna, então agora nós estamos livres do pecado, então vamos agir como filhos de Deus. Sabe, é diferente você tentar cumprir a lei, você fica tentando e caindo. Agora, quando você crê que você já está salvo, Jesus já fez aquilo por você, o que você vai querer fazer? Vai querer agradar a Deus. Por quê? Porque você vai ser grato.
entendeu? Se for só um cumprimento de preceito, a gente não cumpre, mas a gente vai procurar ser grato a Deus, procurar o quê? Nossa, Deus me salvou, então eu vou fazer a vontade dele, eu vou viver para ele. E sim, nós vamos errar, só que a gente vai errar, vai se levantar e continuar caminhando, a gente não vai ficar caído no pecado. Vamos ler outro texto, que é de Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo começa aqui, ó, rogo-vos, ou seja, imploro, eu estou implorando para vocês, eu que sou prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, ou seja, nós já fomos chamados. Devemos andar de modo digno, devemos andar como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, precisamos andar como filhos de Deus. E Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus pôs o seu selo sobre nós. O Espírito Santo é o selo. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é salvo. Ele tem o selo de Deus, então ele pode ficar tranquilo e fazer a vontade do Pai sem ficar todo dia desesperado, pensando para onde eu vou quando se findar os meus dias aqui. Não, eu tenho selo. E a gente vê aqui em Filipenses 1, 21 a 25, a convicção de Paulo de para onde ele ia. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Que o morrer é lucro? Porque ele estaria com Jesus. Paulo era apóstolo, Paulo está na Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente está vendo um homem que tem toda a certeza que a hora que ele morrer, ele vai estar com Cristo. Em outro lugar a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo, completei a carreira, guardei a fé e a coroa. Deixa eu achar aqui, 2 Timóteo 4, a partir do verso 6, que Paulo já está sabendo que ele vai morrer. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então ele tinha plena certeza de onde ele estava indo. E nós podemos ter essa certeza. Por quê? Porque está na Bíblia, porque o Senhor Jesus falou, porque o apóstolo Paulo falou, e tem muitos outros textos, esses foram apenas alguns que nós encontramos, mas tem muitos outros, se você ler a Bíblia completamente, você vai perceber isso, que uma vez salvos, salvos para sempre, que nós podemos ter essa certeza da salvação, não precisamos viver atemorizados. Então, vamos ter essa certeza. Lá em Efésios, qual que é o primeiro passo da armadura? Colocar o capacete da salvação. Capacete vem aonde? Vem na mente. Porque o que nós pensamos determina a nossa vida. Então, nós precisamos saber a verdade, estar com a verdade na nossa mente. E saber que a verdade é o Senhor nos salvou. E como Ele nos salvou, nós somos soldados dEle para expandir o reino dEle, levar a mensagem dEle para todos os cantos da terra. Então, hoje é isso que eu gostaria de conversar com vocês. E leia a sua Bíblia, leia todo dia. Ela confronta o pecado, ela conforta. E você vive debaixo da graça de Deus, lendo a palavra dele. Ele não deixou a palavra dele de enfeite, ele deixou a palavra dele para sermos transformados de glória em glória, à imagem do seu Filho Jesus Cristo.